Bom dia, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa proposição número 4 do segundo livro de Euclides, certo? Então, o que essa proposição nos pede para a gente demonstrar? Ela nos dá o seguinte, dado um segmento AB, certo? Cortamos ela em um ponto aleatório, ponto C. Essa proposição nos diz o seguinte, a área do quadrado AB é igual à soma do quadrado sobre AC mais quadrado sobre BC, mais 2 vezes o retângulo formado por AC e BC, certo? Pouco confuso, certo? Estamos aqui de uma forma simbólica que eu estava falando, mas de que forma a gente vai conseguir demonstrar isso? Primeiramente, a gente vai utilizar a nossa proposição número 46 e vamos construir um quadrado com lado AB, certo? Então vamos aqui, nossa proposição número 46 do primeiro livro. Então vamos construir o nosso quadrado, certo? Vamos aqui no lado B. Bom, então, com o segmento AB, a gente construiu o quadrado AB, D e E, perfeito? Ou melhor dizendo, o quadrado AE. Perfeito. Agora, eu vou querer ligar o ponto D ao ponto B, perfeito? Para isso, a gente utiliza o postulado número 1. Vamos traçar aqui. Perfeito. Ligamos os pontos D, B. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai construir algumas retas paralelas às outras retas, certo? Para isso, a gente vai utilizar a nossa proposição número 31 do primeiro livro. Perfeito? Então vamos construir os segmentos. Primeiro segmento CF. Perfeito? CF. CF. Vou colocar essa cor aqui. CF é paralelo ao quê? Ao segmento B e o segmento AB. Bom, aqui onde ocorre essa intersecção, eu vou colocar o ponto G, perfeito? E por meio desse ponto, eu vou passar a minha outra reta paralela. A reta que vai do ponto H ao ponto K. Essa reta HK, ela é paralela aos segmentos AG, AB e D. Isso aqui não vamos precisar. Bom, agora qual vai ser o passo? O primeiro passo que a gente vai fazer. A gente quer fazer o seguinte, a gente quer falar que isso daqui, CK é um quadrado e HF também é um quadrado, certo? Como diz aqui, AC, sendo isso daqui a distância AC e isso daqui é a distância BC, certo? Bom, primeiramente então a gente vai tentar provar que isso daqui são quadrados, certo? De que forma a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a nossa proposição número 29 e a gente vai conseguir visualizar o seguinte. A gente vai visualizar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, logo pela proposição número 29. Então temos aqui a proposição 29. Perfeito? Então temos o ângulo ADB, vamos o ângulo ADB, pode mais ADB, é igual ao meu ângulo CGB. CGB, perfeito? Bom,
Agora, se eu fazer o seguinte, eu vou utilizar minha proposição número 5 do primeiro livro, certo? Essa proposição 5 fala sobre os triângulos isósceles, certo? Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um quadrado, então o lado AB vai ser igual ao lado AD, perfeito? Sim. Quando eu tenho esses dois lados sobre o mesmo ângulo, que é um ângulo reto, os ângulos vão ser iguais, certo? Então, o ângulo ADB vai ser igual ao meu ângulo CBG. Perfeito? Esses dois ângulos aqui vão ser iguais. Então, tem o ângulo CD, ou melhor dizendo, o ângulo ADD. Então, aqui o ângulo ADB vai ser igual ao meu ângulo CBG. CBG. Perfeito? Bom, agora se a gente utilizar nosso axioma 1, se eu tenho duas coisas que são iguais a uma terceira, essas duas coisas iguais são entre si. Como que eu tenho CGB igual a ADB e CBG igual a ADB, ou seja, esse ângulo aqui igual a esse e esse ângulo aí igual a esse, esses dois ângulos aqui vão ser iguais entre si. Então eu vou ter o meu ângulo CBG é igual a CBG igual a CGB. Perfeito? Então esses dois ângulos aqui vão ser iguais. E agora vejam bem, se eu utilizar a minha proposição número 6 do primeiro livro, eu tenho o seguinte: se eu tenho um triângulo e dois lados desse triângulo são iguais, dois ângulos desse triângulo são iguais, logo vai ter dois lados que vão ser iguais. Sendo assim, esse lado aqui, o CG, é igual ao lado CD. Então eu vou ter aqui CG igual CB. Perfeito? Tranquilo? Bom, com isso eu consigo utilizar a minha proposição número 34 do primeiro livro de Euclides, certo? Fala sobre os paralelogramos, lados opostos são iguais. Então, CD vai ser igual a GK, certo? Então, tem aqui CD vai ser igual a GK. Perfeito? CD igual a GK. Logo, CG também vai ser igual a BK. Então, CG igual a BK. Certo? Então, se esse lado aqui é igual a esse e esse daqui é igual a esse e esses dois são iguais, logo CK vai ser igual a BK. Então, tenho aqui CK vai ser igual a BK, perfeito? Bom, então eu sei que isso daqui é retangular, perfeito? Consegui provar que os lados opostos são iguais. Para eu provar que isso é um quadrado, eu tenho que provar que esses ângulos aqui são iguais a um reto, perfeito? Cada um é igual a um reto. Para isso, eu vou utilizar minha proposição número 29 do primeiro livro, certo? Vamos aqui, proposição do primeiro livro. Eu vou dizer o seguinte: se eu tiver, por exemplo, vejam que eu tenho o segmento CG, que é paralelo a BK, certo? Porque CF é paralelo a B. Tem esses dois segmentos aqui paralelos, certo? E eles estão sendo cortados pelo segmento CB, que é outra reta, perfeito? Então, o que isso significa? Significa que esse ângulo aqui, somado com este ângulo aqui, os dois vão ser iguais a dois retos, perfeito? Então, o ângulo GCB, o ângulo GCB, mais o ângulo CBK, esses dois ângulos somados juntos por meio da proposição 29 vão ser iguais a dois ângulos retos, perfeito? Só que vejam bem, esse ângulo aqui é o ângulo ABE. E como eu construí um quadrado, os ângulos do meu quadrado são iguais a um reto, perfeito?
Então, esse ângulo aqui é igual a um reto, ou seja, o ângulo CBK é igual a um ângulo reto. Então, vejam o seguinte, se eu diminuir CBK daqui, eu vou diminuir um reto daqui. Portanto, vai ficar o quê? Vai ficar que GCB é igual a um ângulo reto. Então, se isso daqui é igual a um ângulo reto, e esses dois somados é igual a dois retos, esse daqui também vai ser igual a um ângulo reto, perfeito? Agora veja o seguinte, se eu utilizar minha proposição 34, do primeiro livro, diz o seguinte, em um determinado paralelogramo, os lados são iguais, provamos isso, e os ângulos também. Então, se aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Se aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Perfeito? Conseguiram compreender? Então, GCB, esse ângulo aqui, vou colocar aqui, GCB é igual ao ângulo GKB. GKB. Só que GCB é igual ao ângulo reto. Então, eu vou substituir aqui para o ângulo reto. O ângulo reto é igual a GKB. GKB. Então, esse ângulo aqui, o GKB, também é igual ao ângulo reto. Vejam o seguinte, CBK, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, o CGK. E agora, se eu pegar o CBK, que é igual ao quê? CBK é igual ao ângulo de 90 graus por causa de 1, porque isso daqui é um ângulo de um quadrado, perfeito? Então, isso daqui é igual a um reto. Substituindo aqui por igual a um reto, deixa eu colocar aqui, CGK vai ser igual ao ângulo reto. CGK, então esse ângulo também é reto. Portanto, com isso eu consegui fazer o quê? Eu acabei de provar que CK é um quadrado. Todos os lados são iguais e os ângulos são o quê? São iguais a um reto, perfeito? Cada um é igual a um reto. Então, o que eu provei? Eu provei que CK é o quê? É um quadrado, certo? Vou colocar aqui, quadrado. Melhor. É igual ao quê? Veja que um lado, se é um quadrado, todos os lados são iguais. Veja que um lado é CB, certo? Então, essa área desse quadrado pode ser escrita da seguinte forma. Pode ser escrita CB igual o quadrado. Oh, meu Deus, está difícil de hoje. CB por CB, perfeito? Então, para o quadrado CK é igual a CB por CB, perfeito? Bom, o que eu tinha comentado no início? Eu quero provar que isso daqui é um quadrado e isso daqui também é um quadrado, perfeito? Provar que isso daqui é um quadrado. Para o HF, eu preciso provar? Não, porque vai seguir os mesmos passos, perfeito? Não vou trazer a demonstração, se vocês quiserem se arriscar, se aventurar para essa demonstração, vai seguir praticamente os mesmos passos, perfeito? E você vai chegar na mesma conclusão. Então, eu já posso definir que aqui, deixa eu colocar, que HF é um quadrado. Mas vamos ver o seguinte, HF é formado pelo quê? Pelo segmento HG, certo? Só que HG é igual a AC, perfeito? O que isso significa? Significa que HF é formado por AG, ou também AC por AC. Então, o que eu tenho aqui? Tenho que esse quadrado aqui, o HF é formado pelo lado AC. Então, AC por AC. Perfeito? O que eu fiz? Provei que esses dois aqui são quadrados. Um com o lado CB, como é o BC, perfeito? E outro com o lado HG, ou melhor, AC. Então, essas duas coisinhas aqui, eu já consegui provar que está nessa área do quadrado AB por AB. AB por AB. Perfeito? Conseguiram compreender? Vou apagar o quadro. As únicas informações que eu vou manter vão ser essas duas aqui para ficar melhor. Perfeito? Um minutinho. Senhores, continuando. Consegui
com o que eu tinha feito, eu provei essas duas coisas. Agora vamos continuar em relação aos retângulos, certo? Bom, se a gente utilizar a nossa proposição número 43 do primeiro livro, a gente vai ter o seguinte, a gente tem que os componentes, se eu corto um paralelogramo com uma diagonal, os componentes que estão em volta dessa diagonal vão ser iguais entre si. Então, o componente AG, esse componente aqui, deixa eu colocar um negócio, vai ser igual ao componente GE. Perfeito? Então, eu vou ter aqui AG é igual ao componente GE. Perfeito. Bom, agora vejam o seguinte, que o segmento AC, esse retângulo aqui é formado pelo segmento AC e CG, certo? Só que eu provei que CK é um quadrado, perfeito? Então os lados vão ser iguais. Então o CG é igual a CB, perfeito? Então esses dois lados aqui vão ser iguais. Então com isso eu tenho o que? AG, esse quadrado aqui, ele é formado pelo segmento AC e CB, perfeito? Só que CB é igual a CB. Então esse retângulo aqui é formado por AC e CB. Então tenho aqui AC por CB, perfeito? Isso aqui, retângulo, perfeito? Agora vejam o seguinte, se eu substituir AG é igual a isso daqui. Então se eu substituir isso nessa igualdade, vai ficar o seguinte, AC por CB vai ser igual também ao meu retângulo GE, perfeito? O que isso significa? Esses dois são iguais, com isso AG é igual a C por CB, então G também é AC por CB. Só que vejam que eu tenho duas vezes esse retângulo no meu quadrado. Então, vou colocar o seguinte, eu vou colocar que eu tenho duas vezes, em vez de eu falar que eu tenho o AG e o G, eu vou colocar que eu tenho duas vezes o meu retângulo. Em vez de eu colocar AG ou G, esses dois aqui são iguais a AC por CB. Então, perfeito, eu vou colocar aqui AC por CB, perfeito? Bom, o que a gente pode visualizar? A gente visualiza o seguinte, a gente visualiza que esse quadrado aqui, o AE, ele é igual ao quê? Ele é igual à formação ou à junção das áreas de quê? Área desse quadrado aqui, o AF, área do quadrado, HF, mais o quê? Mais a área desse quadrado aqui, o CK, mais o quadrado CK, mais duas vezes a área desses dois retângulos, certo? Duas vezes a área de um retângulo só. Duas vezes a área de um retângulo AG, por exemplo. Perfeito? Vejam o seguinte, que AE é o quê? É o quadrado sobre AB. Então, AE é o seguinte, é o quadrado de AB por AB, perfeito? Isso daqui é igual ao quê? É igual ao quadrado de AF. O quadrado de AF é igual a AC por AC. É o quadrado de AC por AC. Isso daqui igual a isso daqui. Mais a área de AE é igual a área do quadrado HF mais o quadrado CK. CK é igual a BC por BC. Então, CK é igual ao quadrado de BC por BC. Ou seja, esse quadrado aqui é igual a área de BC por BC.
mais... Opa, deixa eu só ligar isso aqui. Vou colocar da cor certa. Mais 2 vezes a área de AG. Como eu tinha feito antes, essa área de AG pode ser substituída AC por CB, certo? AC por CB, AC por CG, perfeito? Isso como um quadrado, que também é igual. Então, CG é igual a GK, que é igual a CB, perfeito? Então, essas duas áreas aqui vão ser igual a 2 vezes a área de AC por CB. O que era isso daqui? O que a gente precisava demonstrar. O que a gente precisava demonstrar? Que quando eu tenho um quadrado de área AB, se eu somar a área formada por um quadrado com lado AC mais a área de um quadrado com lado CB mais 2 retângulos com lados AC e CB, isso vai ser igual ao meu quadrado AE, ou melhor, meu quadrado AB, perfeito? Vou apagar o quadro e volto da forma algébrica que a gente utiliza hoje em dia, perfeito? Só um minutinho. Bom, de que forma a gente utiliza em relação à álgebra hoje em dia? Perfeito. Vejam que vou colocar aqui o segmento AC como X e o segmento CB como Y, certo? Como CB é igual a CG, aqui também vai ser Y. Perfeito? Logo, aqui também vai ser X, aqui, ó, lados opostos do retângulo. E eu acho que com isso consigo demonstrar sem nenhum problema. Perfeito? Bom, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho aqui o quadrado de AB por AB, AB por AB. O que isso significa? X mais Y sobre X mais Y. Aqui Y e aqui X. Aqui é um quadrado, então lados iguais. Aqui é um retângulo, então lados opostos. Perfeito? Então, o que eu tenho? Tenho um quadrado de X mais Y sobre X mais Y é igual ao quê? É igual a área de AC por AC. AC, ou seja, HG por D. Então, X sobre X é igual a X por X. E também eu tenho BC por BC, perfeito? Então, Y vezes Y mais Y vezes Y mais 2 vezes o retângulo, ou seja, 2 vezes o retângulo de AC por BC. AC por BC, X vezes Y. X vezes Y. Agora, eu reorganizando isso aqui, vai ficar igual ao quê? X mais Y ao quadrado igual X ao quadrado mais 2 vezes XY mais Y ao quadrado. Isso aqui vai ser para o final da minha expressão, perfeito? Temos aqui x mais y ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o quadrado do primeiro vezes do segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do último, perfeito? O que a gente acabou demonstrando, só que a forma que a gente utiliza hoje em dia, perfeito? De que forma eu consigo provar que isso aqui é uma igualdade? Eu posso juntar isso daqui e transformar nisso, ou isso aqui transformar nisso. De que forma eu faço? É difícil eu falar, mas, por exemplo, seria x mais y vezes x mais y, perfeito? Isso aqui ia dar o quê? Isso aqui, x ao quadrado mais xy, depois o y, mais yx mais y ao quadrado. Isso aqui ia ser o quê? X ao quadrado mais 2 vezes xy mais y ao quadrado, ok? São duas coisas exatamente iguais. Então, a gente fez isso daqui por meio disso daqui e foi aquela loucura, perfeito? Muito obrigado, gente. Até mais.